vamos hoje fazer um trabalho diferente, né? Íamos continuar falando de Judas, mas é Dia das Mães, então não dava para deixar de lado, né? Tá aí a Sidoca, a nossa mãe aí, e não podia deixar de lado. Então, vamos falar de mães. E na semana que vem, Judas disse que pacientemente aguarda a gente falar dele, tá bom? Então vamos falar de mãe. Não tem nada melhor também, né? Então, depois de amanhã, Dia das Mães. E uma homenagem justa a todas elas. Todas as mães, sem exceção, merecem o nosso abraço e a nossa gratidão. Porque a importância de uma mãe. Imagina, a mãe tem um papel coadjuvante na criação. Deus nos cria, mas nos cria também por intermédio das mães. Que maravilha, né? Que coisa espetacular a mãe. Ela é a base da família. Mãe é a base da família. E aí, ela que nos mostra, que nos dá essa ideia, né, da importância da família. Família sem a mãe fica um pouquinho complicado, né? Às vezes vemos um pai que até faz o papel de mãe também, né? Numa necessidade. Mas a mãe é tão especial. E quando falamos em família, nós lembramos de uma história que falamos várias vezes já. Diz que uma mãe muito pobre, extremamente pobre, morava embaixo de uma ponte. E ela tinha um filhinho pequenininho, seus 5 anos, 6 anos, não mais que isso. E naquela pobreza, morando embaixo da ponte, e ela com todo amor, todo carinho para com aquela criança. E, de repente, passa um homem. E o homem foi infeliz naquilo que falou. Ele passou, viu aquele menininho, né, um maltrapilho, sem sombra de dúvida. E ele olhou para o menino e falou: "Ô menino, você precisa arranjar um lar." A mãe, que cuidava daquela criança com tanto amor, mas com tanta pobreza, né? Então, ela ficou aguardando. O que será que meu filho vai falar? O homem falou: "Olha, precisa arranjar um lar, menino. E agora, o que meu filho vai falar?" E ela ficou aguardando, o coração batendo forte. E aí ela se acalmou quando o seu filho disse: "Olha, meu senhor, lar nós já temos. O que falta é uma casa para colocar ele dentro. O lar é sentimento, a casa é matéria. Então nós temos a casa edificada com tijolo, com cimento, com ferro, isso é matéria. Mas lar não, lar é sentimento, lar é amor. Então muitos têm um lar sem ter a casa. E lamentavelmente tem gente que tem casas maravilhosas que nunca conseguiram transformar em um lar. Então vamos lá. Então quem é a mãe? A mãe é um espírito com dificuldades, como todos nós nessa caminhada humana. Estamos aí em busca da evolução, crescendo, melhorando. E a mãe não é diferente disso. Ela carrega suas dificuldades. Mas a mãe tem um amor tão diferente que a gente não consegue entender qual é a química que existe nesse amor de mãe. Ela é capaz de dar a vida pelo seu filho. E não pensa duas vezes, não. Ela dá a sua própria vida pelo filho. A mãe influencia seus filhos no caminho do bem. É um trabalho maravilhoso. A mãe é capaz de adotar filhos de outras mães e se esquecer que não saíram dela. Mãe é isso. Adota o filho de outras mães e se esquece que não veio dela. É dela do mesmo jeito. Então, quem são os filhos? Se nós temos mães maravilhosas, e os filhos? Filhos são espíritos que também precisam de orientação. Sempre. Tem filhos hoje em dia que a gente diz: "Nossa, ele conhece tudo, é maravilhoso." Ele precisa de orientação. Mesmo sendo maravilhoso, ele precisa de uma orientação. Os filhos
vêm muitas vezes com vícios, trazem as qualidades, mas têm seus vícios. Por vezes, os filhos são simpáticos, afins com relação à mãe, mas às vezes não têm afinidade com ela. São seres que erram e seres que acertam, tal qual a mãe, como todos nós, enfim. Então, os filhos sempre estão esperando da mãe a orientação. A verdadeira mãe é aquela que coloca regras. A verdadeira mãe é aquela que coloca limites. Porque a criança, sendo tão nova, ela não sabe, ela não conhece regra, ela quer testar todos os limites possíveis. Então, a mãe e o pai também, sem sombra de dúvida, né? Com a ajuda do pai, tem que cuidar, colocar regras, dar limites, mostrar que ama, né? Quando repreende, ou quando de vez em quando tem que falar baixo, porque hoje em dia não pode, mas precisar dar uma batidinha, né? Para acordar, filho, acorda. E olha, estou fazendo isso porque eu te amo. É porque eu te amo. Porque não quero que você se perca na vida, filho. Então, a responsabilidade da mãe, juntamente com o pai, orientar seus filhos. No aspecto moral. No aspecto religioso, também para a vida como um todo. A mãe, o pai também, mas a mãe, que cuidado que ela tem com as companhias do filho. Filho, com quem você anda, hein? Está andando com quem? Alerta o filho quanto problemas de envolvimento com drogas, criminalidade. Hoje em dia está terrível, droga, criminalidade. Então, é preciso ter uma família bem constituída, uma família sólida, com Jesus no coração, Deus no coração. Isso é preciso. Não falei em religião, eu falei Jesus, Deus no coração. Esse sentimento bom, para que seu filho perceba que você é uma pessoa que realmente busca as coisas melhores para a sua alma. Trabalho de uma mãe e um pai exige firmeza, fortaleza, porque às vezes não é fácil. O filho não vem com manual de instrução. Então a gente tem que ir desvendando como que é o filho, qual é a melhor orientação, como fazer aqui, como fazer lá, compreensão. Uma coisa que eu vejo aqui em casa, sexto sentido. Ô mãe, hein? Esse sexto sentido, ela percebe sexto, sétimo, oitavo, sei lá quanto elas têm, né? Então, mãe, educar com amor, educar com energia, não violência, energia, ser firme. A mãe, quanto se preocupa, não só com uma filha, mas com um filho também, né? Sem sombra de dúvida, com os dois. Então, se preocupa, por exemplo, com uma gravidez precoce. Hoje em dia, também está tão perigoso isso, né? Acaba não acontecendo no momento certo e o filho ou a filha acaba perdendo uma etapa tão bonita da sua existência, que é a adolescência. É verdade, filha. Acaba perdendo a adolescência, né? Então, acaba tendo o risco de até abandonar um filho porque veio de uma forma tão equivocada. Então é preciso sempre orientar para que os filhos assumam compromissos na hora certa. E não imaginar que vão assumir compromissos quando ainda não estão preparados. Então temos que orientar. Nós vemos no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, piedade filial. Piedade filial. Jesus nos orienta a amar a todos, mas com relação aos pais, a coisa é diferente. É mais do que amor. É muito mais do que amor. Com os pais, é uma gratidão que temos. Uma gratidão por tudo que fizeram, por tudo que fazem e por tudo que farão para nós. É um amor sem limites, né? E às vezes nós começamos, já presenciei isso, pessoas que vieram conversar comigo, até numa entrevista, né? Às vezes, uma pessoa dura é a nossa mãe. O nosso pai, hein? Falo dos dois, mas como é Dia das Mães, vou enfatizar a mãe.
Minha mãe é muito dura. Nossa, minha mãe é isso. Minha mãe tem problemas. E certa feita vieram falar comigo. Ah, minha mãe é assim, eu não tenho boas lembranças da minha mãe. Ela era dura demais, ela era enérgica demais. Bom, minha filha, a sua mãe era sua mãe. Ela deu para você aquilo que ela tinha. Ninguém pode dar além daquilo que tem. Então sua mãe, ela devia ter passado no passado, né? Alguma dificuldade muito grande, alguma dor, não soube administrar. Então, mesmo assim, ela te deu tudo que podia dar. Tudo que podia dar. Ah, mas não lembro que minha mãe deu algo de bom. Ela te deu a vida. Como não deu algo de bom? Deu tudo que podia. Deu a tua vida. Não pôde dar mais, talvez, porque não tivesse, né? Não tivesse. Então nós temos sim, que agradecer em todas as situações a mãe que temos. E se temos alguma dificuldade com relação à mãe, ame do mesmo jeito. Agradeça do mesmo jeito. Se for o caso, perdoe. A gente tem falado tanto em perdão ao longo das semanas. Perdoe. Ninguém mais do que ela talvez mereça o teu perdão, a tua compreensão. E quando falamos que ela se equivocou, nós também equivocamos. Nós também nos equivocamos. Nós também falhamos. E como falhamos? Então, vamos agradecer. Não importa o que tenha ocorrido. Gratidão. No mínimo, gratidão pela vida que temos. E aí tem gente que diz, eu não pedi para nascer. Aí eu concordo com você. Se você falou que não pediu para nascer, eu concordo com você. Você não pediu. Você implorou. Implorou. Só não se lembra. Nós precisávamos estar aqui. Por isso que estamos aqui. Para nós isso é tão necessário. O ruim seria não ter tido essa oportunidade. Se estamos aqui é porque precisamos. Então não pedimos, não, imploramos. E estamos aqui, graças à nossa mãe. E olha aí a gratidão que precisamos ter com ela. Vamos ver algumas mães ao longo da história que ficaram gravadas, né? Mães importantes. Todas são. Uma delas, Joana de Cusa, na época de Jesus. Joana era casada com um intendente, um administrador, no palácio de Herodes. E a família, ela, marido e um filhinho pequeno, viviam em condições muito boas. Mas Joana conhece Jesus. Ouve Jesus fazendo um sermão, ela se encanta. Que maravilha! E ela se apaixona pela mensagem de Jesus. O marido não. O marido não queria saber. Então, Jesus diz a ela para que ela tivesse fortaleza, que ela seguisse firme. Ah, mas e meu marido? Seu marido é uma pedra bruta na sua mão. Você vai ter que lapidar. Hein? Calma, vamos devagar. Passa o tempo, o marido morre, desencarna, fica ela e o filhinho. E aí nós vamos ver, algumas décadas depois, Joana, já uma senhora, passando por necessidades, afinal de contas o marido havia desencarnado há muito tempo. E aí, ela, cristã, vamos ver Joana e o seu filho, agora homem, lá no Circo dos Horrores. Eles iam ser mortos em razão de Jesus. E aí, como é que estava? Iam morrer na fogueira. E de repente o filho, que não havia bem compreendido a mensagem do mestre, diz à mãe, mãe, vamos negar Jesus, senão seremos mortos. E Joana, lembrando de Jesus, quando ele pede a fortaleza para que ela siga da melhor forma, que oriente seu filho, aí ela diz, não seria justo negar Jesus, não consigo negar Jesus. Jesus é a luz. Filho, cala-te. E desencarnou na fogueira. Recebida por Jesus, logo de imediato. Joana de Cusa, uma mãe firme, uma mãe que ensinou seu filho apesar da fraqueza dele. Vamos ver Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de
João, o discípulo João, e Tiago, maior, 2 discípulos de Jesus, filhos de Salomé. Quando os dois ouvem Jesus falar do reino dos céus, em Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, convidou os dois para ajudarem na fundação do reino dos céus na terra. Salomé, como toda mãe, preocupada com o futuro dos filhos, não é egoísmo dela, não é isso. É preocupação de mãe para com o filho. Ela foi correndo até Jesus. Senhor, o senhor falou de um reino. Por acaso poderia um filho meu ficar à sua direita e outro à esquerda? Então ela queria já uma colocação para os 2 filhos. É a preocupação de mãe que ama, de mãe que se preocupa com o futuro do filho. E ela fez isso por não entender o que era reino dos céus. Nós vamos ver outra maravilhosa, Maria de Magdala. Também tudo da época de Jesus. Maria de Magdala, uma mulher que não teve uma vida muito regrada. E que depois também, ao ter contato com Jesus, ouvindo Jesus falar, ela se encanta e começa a seguir os passos de Jesus. O tempo todo. E um dia ela vai conversar com o mestre. E o mestre, conversando, diz que ela precisaria cuidar dos filhos que ela teria. E ela chora porque não teria condição de ter filhos. Talvez por ter maltratado tanto o corpo naquela vida desregrada, não podia ter. Mas, Maria, o mundo vai te oferecer tantos filhos. E aí nós vamos ver no final da caminhada de Maria de Magdala, sem ter filhos naturais, cuidando de um grande número de filhos, que eram aqueles portadores da lepra, que eram jogados num local separado, né? Um local só para os doentes, um vale, que era o Vale dos Leprosos. E Maria de Magdala, que não era doente, não tinha doença, se coloca lá dentro para cuidar de todos eles. E acaba contraindo a mesma moléstia. Mas morreu feliz, desencarnou feliz. E vamos ver outras. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e vamos ver Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Essa nós vamos contar a história dela. E vai ter um trecho que, inclusive, nós vamos ler uma parte do que contém um livro que fala sobre parte da vida dela. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, a mãe de todos nós. Então, ela nasceu em Nazaré, e quando estava em Nazaré, vem um anjo e anuncia a ela a vinda do filho, a vinda do Messias, que viria por intermédio dela. E o anjo, que era Gabriel, o anjo Gabriel, diz a Maria: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Naquele momento, Maria, ao ver aquele anjo falando isso, o que ela respondeu ao anjo? Seja feita na escrava a vontade do Senhor. Se submeteu a Deus. E vamos ver 33 anos depois, Jesus, no final da sua caminhada, novamente ela diria: seja feita na escrava a vontade do Senhor. 33 anos depois. Por quê? Porque Jesus havia sido preso. Vamos ver a força de Maria, a nossa Mãe Santíssima. Então, João, quando João vem até Maria e fala para ela sobre a detenção do mestre, o coração de Maria, aquele coração de mãe, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o seu filho querido. Toda mãe faz, né? Que poupasse o seu filho. E aí ela começa a perguntar a si mesma: não era Jesus, o embaixador divino, preso? Não receberá a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado
nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel. Seria um rei diferente, cheio de amoroso poder, pensava Maria. Ele curava leprosos, levantava paralíticos, que não tinham sequer esperanças, e Jesus os levantava. A ressurreição de Lázaro, lembrou Maria. Já sepultado, não bastaria para colocar Jesus numa posição de reconhecimento. E Maria confiou ao Deus de misericórdia as suas preocupações e súplicas, esperando-lhe as providências. Entretanto, João voltou em poucas horas para dizer que o mestre havia sido encarcerado. A Mãe Santíssima, Maria, regressou à oração em silêncio, recolhida no silêncio do seu coração, e em pranto implorou favor do Pai Celestial. Ela confiaria nele. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação, procurando as autoridades até de Jerusalém, se fosse o caso. Eu vou até as autoridades aí na cidade. Ela se encontrava bem próximo de Jerusalém, num local chamado Betânia. Mas Maria pensou, humilde e pobre, o que eu conseguiria junto aos poderosos da terra? Nem me ouviriam, não dariam atenção. E acaso não contava com a proteção do céu? Ela confiava no céu, contava com a proteção do céu. Certamente o Deus de bondade infinita, que seu Filho revelara ao mundo, o salvaria da prisão e traria de volta a liberdade, pensava Maria. E aí Maria, afastando-se daquela casa modesta em que ela se recolhera em Betânia, ganhou a rua e quis penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Não deixaram que ela entrasse no cárcere, lá em Jerusalém. Noite alta, velava súplice Maria, entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João volta até ela, comunicando-lhe as novas dificuldades que haviam surgido. O mestre fora acusado pelos sacerdotes, e agora estava sozinho, e Pilatos, que era o administrador romano, estava procurando entre os dispositivos da lei e a exigência do povo o que fazer, e envia Jesus até Herodes, que era o tetrarca ali. Maria não pôde conter-se, ia seguir de perto, e tentou seguir Jesus, e resoluta, abrigou-se num manto discreto e tornou a via pública, multiplicando as rogativas do céu em sua maternal aflição. Ela não parava de pedir, sempre pedindo ajuda a Deus. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, pensava ela, tocando a alma de Antipas. Aquela alma vai ser tocada, aquele coração vai se dobrar diante de Jesus. Não duvidaria um instante que fizera seu filho para receber afrontas. Não reverenciava a lei, pensava Maria. Não espalhava sublimes consolações. Amparada pela convertida de Magdala, ou seja, Maria de Magdala, amparando Maria de Nazaré, alcançou as vizinhanças do palácio de Herodes. Infinita amargura ela sentiu. Jesus fora vestido de uma túnica escarlate, uma túnica da ironia, e ostentava nas mãos uma cana suja, que seria o cetro de um rei, mas era ironia. Estavam maltratando. E como se isso não bastasse, ele também foi coroado e tinha a fronte ensanguentada. Situação dolorosa. Coração de Maria. Mas o filho, Jesus, continuava sereno, resignado, e endereçou a Maria o olhar mais significativo de toda a sua existência. Maria compreendeu
que ele a induzia à prece, à oração. Faça oração, minha mãe, ore. E em silêncio lhe pedia confiança no Pai. Faça oração, mãe, confie no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto. Maria seguiu Jesus em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse, pensava ela. Não era seu filho escolhido para a salvação? Tem que estar presente, tem que salvá-lo também. Lembrou-lhe a infância, amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante de Belém, aquela de quando Jesus nasceu, lhe anunciara o nascimento, como se estivesse um sol lá no alto, iluminando tudo. A multidão parou, estacou, de súbito. Interrompera-se a marcha, para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Pilatos ia dar a sentença. Maria confiava. Quem sabe chegaria um instante da ordem de Deus. Talvez Deus agora dê a ordem a Pilatos para não fazer isso. O Supremo Senhor poderia, sim, inspirar diretamente o juiz da causa, Pilatos. Após ansiedades longas, Pilatos convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus e Barrabás, entre o divino benfeitor e o bandido. O povo ia falar, e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho Jesus, filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai a um malfeitor cruel que todos conheciam, pensava Maria. A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou aquela mãe atormentada, Maria, onde está o Eterno, que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Imagine o coração de Maria como estava. Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas que recebia. E obedecendo a um instinto natural de mãe, ela avançou para oferecer a Jesus o seu auxílio, mas não permitiram que ela chegasse perto. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, o patriarca Abraão, o generoso patriarca que no passado, movido pela voz de Deus, conduzira seu filho amado, Isaque, até o monte Moriá, porque Jeová sugeria que ele sacrificasse aquele filho. Mas no momento exato, ele pede para que não sacrifique. Então, certamente, Deus ouviria minhas súplicas e desceria do Calvário, vitorioso para o meu amor, porque ele ouviria e não queria mais que acontecesse a sua eliminação. Terrível angústia daquela hora, Maria sentia. Porque não ouvira o poderoso Pai? Ele não me ouvia. Que fizera para não merecer essa bênção? Pensava Maria. Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho, recomendando-a aos cuidados de João, o único discípulo que estava ao lado dela naquele momento da cruz. E ela ouviu aquilo, mas quando a sublime cabeça de Jesus pendeu inerte ao lado, Maria recordou a visita do anjo antes do nascimento. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força tomava conta daquele espírito. Sim, pensava, Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, era um mensageiro de Deus, pensava Maria. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios.
pensava Maria. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste estava alegre. Poderia haver lágrimas em seus olhos, olhos de mãe, mas brilhariam festas na vitória do reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, pensava Maria, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. E ela agradecia. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia, a justiça da vontade do Pai, naquele instante, diante da cruz, ajoelhou-se aos pés de Jesus e, contemplando o Filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações de 33 anos antes. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Olha que mãe maravilhosa, Maria. Mas vamos contar ainda um pouquinho mais da vida dela. Após a morte de Jesus, Maria vai para uma cidade, uma vila, chamada Bataneia, bem pertinho do Mar da Galileia. A família a acolhia e com carinho. E Maria agora passaria a morar em Bataneia. Mas sempre, recordando o Filho amado, recordando Jesus. Trazia para dentro do seu coração cada episódio vivido com aquele filho tão maravilhoso que era o Mestre. Os anos se passavam. E via que as lembranças do filho, daquele filho amado, Jesus, começavam a se converter em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Estava começando os embates. E na Bataneia, onde ela morava com a família, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, como se fossem especiais. Ela não concordava com aquilo. Maria, sempre com as doces lembranças, recordações do seu filho, vê João, o discípulo João, chegar até ela. João chegava da cidade de Éfeso, na Ásia Menor, hoje Turquia. Veio buscar Maria para morar com ele. Lembrando-se que Jesus, no finalzinho, disse: Filho, que era João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ele estava dando a sua mãe a toda a humanidade, mas em especial um cuidado ali, material, para João, cuidar de Maria. E Maria o acompanha, vai até a cidade de Éfeso. Lá na cidade de Éfeso, João havia conseguido uma choupana que ficava no alto de uma elevação com uma vista linda sobre o mar. Maravilhoso. João descia esse morro, essa montanha, e ia até a cidade de Éfeso para falar de Jesus para a população. Ele ia e Maria ficava na choupana, ali, tomando conta. E aí, quando a população de Éfeso e redondezas tomam conhecimento que Maria, mãe de Jesus, agora morava ali, em Éfeso, começam a ir até choupana. Vão pedir sempre ajuda de Maria, o consolo de Maria. Os necessitados começam a procurá-la em todos os instantes. E um deles, que carregava uma dor intensa, foi acolhido, como sempre, de uma forma fantástica, maravilhosa, muito amor por parte de Maria. Quando ele sai dali, se retira, ele se volta para Maria e diz: Sois a mãe do nosso Mestre, sois a nossa mãe santíssima. E a partir de então, Maria começa a ser conhecida como a Mãe Santíssima. Os necessitados não paravam, estavam sempre indo. E aí vamos ver, vamos acompanhar o amor e a gratidão de um filho para com sua mãe. O amor e a gratidão de Jesus para com Maria, Maria de Nazaré.
E aí, um dia, como quase todos, João não estava na choupana. Ele estava na cidade, lá embaixo. E aí eu vou ler o que está contido, porque eu não gostaria de perder nem uma vírgula. Vamos lá? Então, Maria, no alto daquele monte, na sua choupana, sempre pensando em Jesus. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor ao seu filho. Eram as perseguições que já aconteciam. Embora a soledade do ambiente, ela não se sentia só. Uma como força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite, que se povoava de astros amigos e afetuosos. E em poucos minutos a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Sempre estava chegando alguém que vinha pedir ajuda a Maria. E o pedinte diz assim: minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao carinho de Maria, né? Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar na choupana, impressionada com aquela voz, que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçurosos? Nenhum, pensava Maria, nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvir aquela voz, pensava ela, aquela voz meiga e carinhosa, em outros tempos, onde ouvi essa voz? Que emoções eram aquelas que faziam pulsar o seu coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede, aquele hóspede anônimo, lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, ela fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nas mãos desse viajante duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as vísceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram! E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram, na sombra, visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor,
Maria fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e beijá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, ele se ajoelhou aos pés dela e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha de todos os anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, queria manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves de saudação do anjo, qual se entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, a cidade, de onde regressaram com João, para assistir os últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade, de esperança. Não mais via agora o seu filho bem amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Logo em seguida, Maria, o espírito de Maria, que ia ser levado à espiritualidade ao lado de Jesus, se recorda daqueles que estavam sofrendo em Roma por amor a Jesus, que seriam mortos, e ela pede aos anjos que a levem até Roma, e de repente ela se encontra dentro do Esquilino, onde vários cristãos estavam ali aguardando o momento de serem mortos. E Maria, o que ela poderia oferecer? Ela pensou: eu não tenho nada a oferecer a eles. E no momento ela se aproxima de uma moça que trazia o rosto maltratado, triste, chorando. Maria, ao lado dela, o Espírito de Maria, sopra aos seus ouvidos: minha filha, cante um hino de louvor, de amor a Jesus. E aquela moça não entendeu o que aconteceu, mas de repente ela começa a cantar. E junto com ela, todos os outros prisioneiros começam a entoar o mesmo hino. E aí Maria é conduzida à espiritualidade. Essa é a mãe. E a sua mãe? Pense nela com muito carinho. Pense sim. Entenda sua mãe. Você já ouviu, agora nós vamos aliviar um pouquinho, né? O clima, deixar o clima um pouquinho mais solto. Você já ouviu sua mãe dizendo: ah, menino, se eu te pego. Alguma vez tua mãe falou isso? Quando você aprontava alguma coisa. Então agora nós vamos lembrar da nossa mãe, né? Com todo o carinho, com as dificuldades dela, mas com todo o amor, nos cercando de todo cuidado. Ah, menino, se eu te pego. E quando ela pedia para a gente: vai lá em tal lugar, pega tal coisa, aí você ia assim, não muito atento, não achava. Mãe, não achei. E ela falava: se eu for aí e achar, você vai ver, né? Quando você pedia alguma coisa para comprar: mãe, compra tal coisa. E a gente vivia numa dificuldade financeira tão complicada. E ela falava: filho, depois eu compro. Aconteceu com você alguma vez?
Como é bom, né? Como é bom. Quando eu vi a minha mãe, eu era tão pequeno, a gente passava por dificuldades. E minha mãe cuidava de casa e à noite ela costurava para uma pequena oficina para poder ajudar no sustento de casa. E aí eu via minha mãe tão cansada à noite, ela muitas vezes se debruçava sobre a máquina de costura e dormia, e dormia. E aí às vezes ela dizia assim: por hoje chega de trabalhar. Trabalhou o dia inteiro, o dia inteiro. E quando a sua mãe vira para você, ou virou, e falava assim: ô, para de comer besteira, hein? Aquele dia de calor terrível, 35 graus. Você ia para a escola, ela falava: leva o casaco, hein? E não chega tarde. A sua falava assim? E assim: veja com quem você anda, meu filho. E quando você acertava, fazia alguma coisa, você falava: agora minha mãe vai me dar nota 1000. E aí ela falava assim: parabéns, parabéns. Você não fez nada mais que a sua obrigação. Come só mais um pouquinho. Quando você ficava enrolando, come só mais um pouquinho. Ela falava com todo amor. E você não comia, ela engrossava a voz. Eu vou contar até 10. Com você. Filho, compra pão na padaria. Dava o dinheiro, eu ia, comprava o pão. Tudo que eu estou falando, eu estou voltando todos esses anos. E de repente retorno para casa, levando o pão, saio de fininha, ela fala: filho, cadê o troco? Mãe, olha, os meus amiguinhos vão lá, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo, filho. Você é meu filho, né? Quando você enrolava, tua mãe mandava tomar banho, às vezes tinha uma dificuldade, era tempo de frio. Então ia no lavatório, molhava a mão, molhava o cabelo, voltava, parece que ela descobria. Lavou atrás da orelha? Para de comer, senão você não almoça. Né? Olha, veja se esta não é a sua mãe, né? Essa tão querida, tão amada. Mesmo que ela esteja desencarnada, tá? Está desencarnada, mas não morreu. Ela está desencarnada. Pode estar aí do seu lado. E no mínimo ela está na sua lembrança. E ela vai sentir através da sua vibração de amor, do seu carinho, da sua gratidão. Ela vai perceber lá onde ela está. Ela vai perceber tudo isso que parte do teu coração, né? Então ela já está aí do seu lado. No mínimo na sua lembrança. Mãe adora ouvir barulho de fechadura quando o filho chega. Ou não. Nossa, é tarde. Ele não vem. Barulho de fechadura, graças a Deus. Mãe tem cheiro de banho. Mãe tem cheiro de bolo. Mãe tem cheiro de casa limpa. Mãe fica assustada quando lê notícia de assalto, de acidente, de briga. Mãe tem sonho. Mãe tem pressentimento. Mãe tem sexto sentido, sétimo, oitavo, nono, tem tudo. Mãe não faz sentido para quem não é mãe, né? Mãe chora ao pé da cruz. Mãe chora em rebelião no presídio, não importa, mãe chora, né? Mãe chora se o filho é Messias ou se o filho é bandido. Mãe acredita. Mãe chora. Mãe não pode ser testemunha em tribunal, porque ela ama tanto aquela criatura que nem testemunha ela pode ser. Mãe é café com leite, pão com manteiga, biscoito, bolacha, água e sal, banana cozida. E ainda, ela faz isso tudo e quando você vai visitá-la, ela dá um pedaço para que você leve para sua casa. Mãe só tem uma, mas é tudo igual. Mãe é tudo igual. Mãe espera o telefone tocar, mãe moderna espera o e-mail chegar. Mãe espera, mãe sempre espera. Mãe ama.
ama incondicionalmente. E a essa altura, você pode estar perguntando, mas por que você está falando tanto? Só a palavra mãe? É verdade que eu não sei. Talvez seja porque a palavra mãe não tem sinônimo equivalente. Não tem. Já notaram? Mãe só rima com mãe. Então, a todos vocês, né? Vocês que são mães aí, do outro lado. A todos vocês que têm sua mãe encarnada ou desencarnada. Uma prece para sua mãe. Um beijo para sua mãe. Gratidão para sua mãe. Se ela se equivocou no passado, não tem problema, ela é sua mãe. Perdoa, ama, agradece. É a mãe. Grande abraço a todos vocês. Obrigado por estarem juntos. E que na semana que vem vamos falar de uma pessoa também muito especial, né? Voltar a falar. Vamos falar do Judas, do nosso querido Judas. Tá bom? Grande abraço. Que tenhamos um excelente Dia das Mães e que na próxima semana, na sexta-feira, juntos de novo, tá? Então, Jesus no coração, álcool em gel na mão. Um beijão para todas as mães, a minha mãe, Yolanda, a Cida, que é a mãe dos meus filhos, os meus filhos, minhas filhas, que são mães, a minha nora, que é mãe. Eita, cheio de mãe, minha irmã que é mãe, minha cunhada que é mãe, todo mundo é mãe, tá bom? E se não foi mãe, nesta, deve ter sido no anterior ou será na próxima. Tchau. Tudo de bom, pessoal, muito obrigado e até a semana que vem. Fiquemos todos na paz de Jesus e um beijão na mãe. Tchau, pessoal. Obrigado, viu?